Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui no canal Mente Aberta para dar continuidade a uma temática que eu comecei a elucidar. A parte 1 da temática você vai encontrar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, para que você venha ter uma visão contextualizadora acerca do assunto. É importante que você, de fato, assista a parte 1. Na parte 1 eu falei para vocês que seria uma temática que eu estaria dividindo em duas partes. Portanto, é uma temática delicada que exige mais partes para que de fato a elucidação venha a ser abrangente, minuciosa e possa de fato chegar ao entendimento de modo clarificado por parte das pessoas. Começarei a falar de relações abusivas, porque sim, é um tema crucial. É um tema que merece atenção. Relações abusivas podem ser prejudiciais, tanto no que diz respeito ao emocional, quanto no que diz respeito ao físico de uma pessoa, e é fundamental que as pessoas estejam de fato cientes dos sinais de abuso e saibam como podem se proteger com relação a isso. Em algumas situações, o amor, ele pode parecer, na realidade, que há de ser acometido por certas peripécias ali que acontecem na relação. Em algumas situações, o que parece ser amor, na realidade, é uma forma de fato insidiosa de controle, de abuso. As relações abusivas há de ser uma problemática séria, que de fato afeta pessoas de todas as idades, gêneros, origens. E como eu falei para vocês, reconhecer os sinais de uma relação abusiva há de ser de fato o primeiro passo para que você possa se proteger com relação a isso. Possa proteger o teu bem-estar emocional, proteger o teu bem-estar físico. Uma relação abusiva, ela pode assumir diversas formas. Isso vai incluir o abuso físico, o abuso emocional, o abuso verbal, o abuso psicológico, o abuso financeiro, o abuso sexual. Os abusadores, eles de fato têm táticas de manipulação, eles usam táticas de ameaças, de coerção, para de fato exercer ali o controle sobre seus parceiros. Os sinais de uma relação abusiva podem incluir isolamento, controle, humilhação, violência física, ameaças, manipulação, aterrorizar a pessoa. E diante disso é importante você entender que as relações abusivas não se limitam a casados, namorados, né? Elas também podem ocorrer em relações familiares, em relações de amizades, em ambientes de trabalho, entre chefe e subordinado, né? Entre pai e filho, filho e pai, mãe e filho, filho e mãe, né? Entre irmãos. Então, qualquer modalidade de relação está sujeita a ser uma relação abusiva, a ser uma relação tóxica. E como eu falei para vocês, reconhecer os sinais de abuso há de ser o primeiro passo para que de fato você possa procurar ajuda psicológica, né? Para que de fato você possa aí romper com o ciclo de abuso. É dessa forma que de fato você prioriza o seu bem-estar, é dessa forma que você alcança uma inteireza emocional para de fato estabelecer limites saudáveis, né? E sim, você pode se libertar de uma relação abusiva e você pode aí construir uma vida mais feliz, uma vida mais segura com você mesmo, com você mesma, tá? Então, gente, dentre esses sinais que eu citei aqui para vocês,
no que diz respeito àquilo que está ali imerso numa caracterização abusiva, né? Eu quero nesse vídeo aqui me atentar à questão do isolamento. Então, por isso que eu irei fazer mais partes, porque em cada parte eu estarei trazendo uma característica que está ali ligada a uma relação abusiva. Então, estarei, de fato, esmiuçando essas características para que você tenha realmente uma compreensão abrangente. Então, vou falar aqui do isolamento, como que ele acontece num relacionamento abusivo, né? O abusador ele pode tentar isolar a vítima, isolar a vítima das suas interações sociais mesmo. Porque, nesse sentido, o interesse dele é tornar essa vítima cada vez mais voltada para ele, cada vez mais limitada a ele. O isolamento é uma tática muito comum em relacionamentos abusivos. O abusador ele procura, de fato, restringir o acesso da vítima ao seu círculo social. E aí, por que isso é feito, né? Isso é feito para garantir, de fato, como eu falei para vocês, que a vítima se torne cada vez mais voltada para este abusador, limitada a ele. O que deixa essa vítima vulnerável, o que deixa essa vítima cada vez menos capaz de buscar ajuda ou sair desse relacionamento, romper com esse ciclo de abuso. Eu vou citar para vocês um exemplo ilustrativo, onde neste exemplo estarei falando de um casal, mas como eu falei para vocês, isso pode acontecer em qualquer modalidade de relação. Clara e Pedro são casados. Eles são casados há alguns anos. Pedro é o abusador do relacionamento. E ele percebe que Clara tem ali o seu ciclo social, seus amigos, né? Tem ali sua família. E isso torna Clara independente, resiliente. Pedro, ele tem uma preocupação de manter o controle sobre a Clara, sobre a vida da Clara. E ele começa, de fato, a implementar táticas de isolamento. E é muito importante entender que toda e qualquer relação existe uma individualidade, existe uma singularidade. Antes do nós, existe o eu e o tu. E tem coisas do eu e do tu que não cabe ao nós, que é da individualidade, do eu e do tu. Então, causa estranhamento, né? Quando numa relação, o parceiro ou a parceira começa ali com um movimento de implementar uma tática de isolamento no que diz respeito ao seu parceiro, no que diz respeito à sua parceira, né? Começa ali, de fato, a reclamar porque essa pessoa está saindo demais, reclamar porque essa pessoa tem ali um círculo social. Então veja, Pedro começa a reclamar que Clara passa muito tempo com os amigos. E olha que Clara de fato nem sai tanto assim, né? Clara tem as coisas dela, os estudos dela, enfim, o trabalho dela, e ela não sai tanto assim, mas ela sai quando é conveniente para ela, quando convém, quando está no desejo dela de encontrar com os amigos, ela sai. Mas ele começa a criticar de fato suas escolhas e começa a exigir que ela fique mais tempo em casa. É uma tentativa mesmo de fazer dela uma extensão do ego dele. E ele começa de fato a desestimular esses encontros. Ele começa a sugerir de modo muito frequente que as amizades de Clara não prestam, são tóxicas, que ela de fato não deveria ver essas amizades. Ele começa a minar a confiança de Clara, né, no que diz respeito ao seu discernimento,
de entender o que convém a ela e o que não convém no que diz respeito ao seu círculo social. Ele começa a querer controlar isso. E aí ele começa, de fato, a minar ali a segurança dela no que diz respeito ao discernimento dela quanto às amizades dela. E ele começa, inclusive, a verificar de modo muito regular o telefone da Clara, sem que ela perceba, sem que ela veja. Ele começa, inclusive, de modo muito recorrente, a estar ali monitorando o tempo todo as redes sociais da Clara, para ver com quem ela está interagindo, para ver o que ela está fazendo na rede social, né? Para ver o que ela está falando na rede social. Então, ele começa a fazer, de fato, comentários desaprovadores sobre a dinâmica, inclusive, da Clara ali no âmbito online, nas redes sociais. Né? Quando a Clara é convidada para eventos sociais, uma festa, um aniversário de um amigo, ele começa a criar conflitos, ele começa a criar problemas para evitar que de fato a Clara possa participar dessa interação social. E ele começa a usar ali uma tática de manipulação para fazer com que ela se sinta culpada por sair, culpada por estar nessa interação social. E o Pedro começa numa dinâmica de fato, tentar convencer a Clara de que ele é a única pessoa que, de fato, a compreende, que compreende verdadeiramente. E começa a diminuir as outras interações da Clara. Começa a diminuir o valor das outras interações sociais da Clara. Isso há de ser, de fato, uma necessidade que ele tem muito grande de exercer o poder e a superioridade, o controle mesmo sobre a vida da Clara. Talvez ele não tenha sequer o senso, o discernimento para controlar suas emoções, a ponto de ele se sentir nessa necessidade de querer controlar a vida da outra pessoa. O abusador, ele pode sentir um senso de poder e de superioridade no quesito controlar completamente a vida da outra pessoa, cortando mesmo os laços que esta pessoa tem com o mundo exterior, porque a intenção dele de fato é limitá-la completamente a ele, o que alimenta o ego dele. Isso é um alimento para o ego do abusador. Isso reforça sua autoimagem de superioridade. E isso reforça ainda mais com base no fato de que ele se coloca como único na vida dela. Entende? Então, com o tempo, a Clara se encontra cada vez mais isolada, de fato, das suas interações sociais. Ela fica ali voltada para Pedro, ela fica ali limitada a Pedro. Por quê? Porque é a única pessoa com quem de fato ela tem permissão para interagir livremente, visto que se ela sai desse contexto para interagir com outras pessoas, isso se torna uma guerra. E esse isolamento torna mais difícil para Clara buscar ajuda, para Clara romper com este relacionamento abusivo. Por quê? Porque ela não tem uma rede de apoio sólida para recorrer. Então ela fica ali totalmente limitada ao abusador. E é importante reconhecer os sinais de isolamento em uma relação. É importante para que haja um enfrentamento desta situação e uma busca por apoio psicológico. O isolamento é uma tática abusiva que mina a independência, a segurança da pessoa, né? E é fundamental, de fato, superar isto para buscar ajuda e recuperar a sua individualidade, a sua autonomia. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, né, no meu setting terapêutico, isso é porque a pessoa tem uma fragilidade no ego? Esse abusador, né, tem uma fragilidade do ego? Não necessariamente. A fragilidade do ego
pode ser um fator. Pode ser um fator nesse comportamento abusivo. Mas o abuso em relacionamentos não vai se limitar exclusivamente a uma fragilidade do ego. O abuso em relacionamento é um fenômeno complexo que pode ser motivado por uma variedade de fatores e cada caso é único. Alguns desses fatores podem incluir controle e poder, como eu estava conversando aqui com vocês. Muitas vezes o abuso em relacionamento, ele é impulsionado por este desejo de controle, de poder sobre a vítima. O abusador, ele busca dominar a vítima, dominar esta pessoa de todas as formas, limitando de fato a autonomia dessa pessoa, limitando de fato a liberdade dessa pessoa. A história pessoal desse abusador também, os traumas, né? Algumas pessoas têm esse comportamento abusivo, né? Porque de repente experimentou ali um trauma no que diz respeito a um abuso, no que diz respeito à sua história pessoal mesmo, né? E aí isso acaba contribuindo para esta perpetuação do ciclo abusivo. Problemas na comunicação também. A falta de habilidade no que diz respeito à comunicação saudável pode levar esse sujeito, né, a muitos conflitos nas suas relações. Muitos conflitos. Ele, em alguns casos, né, este comportamento abusivo há de ser uma resposta inadequada aos desafios que acometem toda e qualquer relação. Então, como ele não tem ali uma maturidade, vamos dizer assim, emocional, para sentar e resolver essas conflitivas, ele vai atacar o outro, né? Ele vai vir com esse comportamento excessivo mesmo de querer controlar o outro, de querer controlar a vida do outro, de querer dominar o outro, de querer isolar o outro, de querer de fato romper com a interação social desse outro para com o seu ciclo social. Até porque se ele tem problemas de comunicação, ele tem problemas com outras relações, com outros relacionamentos, né, com as suas interações sociais. Então ele também vai ficando cada vez mais isolado. Então ele vê ali um alvo, de repente, aquele que está mais próximo dele, ele vê ali uma pessoa que possa, de repente, fazer companhia a ele no que diz respeito a esta dimensão de isolamento. O que deixa ele mais seguro nesse isolamento, pelo menos eu tenho isso aqui que me serve. É meio que uma relação utilitária, me serve. Qualquer necessidade minha, eu tenho essa pessoa aqui para me aportar, eu tenho essa pessoa aqui que vai estar completamente voltada para mim. E muitas vezes isso há de ser uma dinâmica inconsciente. Nem este abusador se percebe na sua dinâmica. Mas isso não justifica, porque as pessoas têm que se responsabilizar pelas suas toxicidades, se implicar nisso, né, e fazer um movimento diferente, né, para que tenha relações saudáveis, para que tenha interações saudáveis. Esse abusador também muitas vezes pode ter aí crenças distorcidas no que diz respeito ao relacionamento mesmo, no que diz respeito a papel de gênero, no que diz respeito, né, ao que é aceitável e inaceitável num relacionamento. De repente ele tem lá os princípios dele, ele tem lá as regras dele, ele tem lá os limites dele, e ele acha que isso tem que ser uma extensão para a interação com este outro, para a relação com este outro. Então ele começa a imputar aquilo que é dele nessa relação, que acaba afetando o outro também, né? Quando na verdade em todo e qualquer relacionamento é preciso que haja ali um consenso, entende? A falta de empatia também. Alguns abusadores podem ter aí uma dificuldade devido a um narcisismo muito gritante, podem ter dificuldade em, de fato, se importar mesmo, né, com o sofrimento do outro, né?
o que acaba tornando este abusador inacessível no que diz respeito àquilo que há de ser prejudicial para o outro por parte do seu comportamento. Entende? Então, a fragilidade do ego, sim, pode ser um fator em alguns casos de abuso, né? Mas estamos diante de uma questão, de uma condição que é muito complexa, que é muito multifacetada. Não se trata apenas de fragilidade do ego, mas também de uma questão de poder, uma necessidade pelas demandas de conflito dele, que não trabalha em terapia, que não tem inclinação para se auto-implicar, para se auto-perceber, né? E aí tem uma questão muito densa de querer ter poder sobre o outro, de querer ter o controle sobre a vida do outro, né? Tem uma comunicação inadequada, tem uma dinâmica de relacionamento que prejudica, que é prejudicial. E aí é muito essencial olhar para isso de fato de forma holística, considerando todos esses fatores aí envolvidos e de fato buscar ajuda profissional quando necessário para tratar, né, essa questão e de fato interromper esse ciclo de abuso. Tá bom? E pode ser quem for, como eu falei, relações familiares. Eu vejo pessoas que têm relações familiares que é muito tóxica, que é muito abusiva. Sim, mesmo sendo uma relação familiar, o comportamento abusivo do outro, o comportamento tóxico do outro não está sobre o seu controle de resolver. Ele precisa ter inclinação para se implicar, para se perceber, né, para ressignificar essas questões. Diante de uma falta de inclinação, você não tem que estar naquele ciclo de abuso, de toxicidades. Não tem, né? Então, mesmo sendo família, é crucial interromper o ciclo para que você possa se proteger. Proteger o teu emocional, proteger a tua saúde mental desses ciclos aí de abuso, tá bom? É isso, gente. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou psicólogo, sou especialista em neuropsicologia, trabalho a partir de um viés essencialmente psicanalítico, né? Faço atendimentos, meus atendimentos há de ser 100% online, e se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube e você vai ter acesso aí, né, aos meus projetos. Você vai ter acesso ao meio de contato comigo, que é pelo WhatsApp, e você vai poder entrar em contato comigo através do WhatsApp para obter informações precisas quanto ao processo de psicoterapia comigo, tá bom? Então, entre em contato comigo por meio do WhatsApp, que aí eu te passo todas as informações cabíveis no que diz respeito ao processo de terapia, tá bom? E é isso, como eu falei para vocês, tem meus demais projetos aí, você pode dar uma olhada aí, caso você queira me acompanhar nesses demais projetos também, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.